paz, meus irmãos, bom dia a todos. Que bom que podemos estarmos reunidos aqui de forma online para continuar com a nossa EBD na classe única, no Sermão do Monte. Chegamos na semana passada no capítulo 6, hoje vamos dar a continuidade então neste capítulo aqui dos versos 7 até o verso 15. Mas antes disso vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Senhor, nós queremos te bendizer, nós te louvamos e agradecemos por tua fidelidade, agradecemos, Senhor, pela tua obra iniciada nas nossas vidas e muito obrigado porque temos a convicção de que o que o Senhor começou, o Senhor irá completar. Então louvado seja o teu nome, Senhor, por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Clamamos para que o Senhor cumpra com o teu propósito, de acordo com essa palavra sobre as nossas vidas, nos dê atenção aqui para estarmos realmente atentos ao que o Senhor tem para nós nesta manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, abre aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos 7 a 15. Hoje, o tema é a oração do cristão, não mecânica, mas refletida. Então, diz assim, Mateus capítulo 6, aí a partir do versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não vos deixes cair em tentação, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, na semana passada, nós vimos que a expressão da nossa religiosidade, ilustrada ali pelo dar esmolas, pela oração e pela prática do jejum, não deve ser realizada de uma maneira a trazer glória a nós mesmos, glória e honra a nós mesmos, mas sim de um modo discreto, a fim de que venhamos a receber a recompensa que realmente importa, que vem das mãos do nosso Deus. Nós fizemos então um recorte no capítulo 6, do versículo 1 ao 6, e depois dos versos 16 ao 18, e deixamos os versos 7 a 15, que nós acabamos de ler aqui, em que Jesus nos deixa um modelo sobre como nós devemos orar. Então nós vimos que, em termos gerais, Jesus exortou os seus ouvintes sobre o perigo de orar com o desejo de ser reconhecido. Ou seja, se a maior preocupação na hora de orar se torna você mesmo e você age assim para ser visto pelos homens, conclui-se que você age então com hipocrisia, pois ao Senhor importa a motivação do coração, que não busca a autoglorificação. Os hipócritas, nós vimos, eles costumavam orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, nas praças, com o fim de serem reconhecidos como piedosos, como homens espirituais. No texto de hoje, o Senhor Jesus ele continua a sua orientação sobre como que nós devemos lidar com a questão da oração, refletindo uma vida piedosa diante de Deus Pai. Nos versos 7 e 8, ainda nos são apresentados outros princípios gerais em relação à oração. Diz assim: E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Se antes Jesus já havia então salientado de que a oração deve ser em secreto, com humildade, visando a glória de Deus,
agora ele afirma que a oração não pode ser caracterizada por vãs repetições, pelo muito falar, porque assim agiam os gentios, ou seja, aqueles considerados pagãos, né, que não temiam a Deus, que não faziam parte, né, da nação escolhida ali por Deus. Isso não significa que não possam existir orações extensas, mas a intenção ali dos pagãos em repetir as suas orações tinha como pano de fundo a ideia de que o seu muito falar aumentaria então a sua chance de sucesso, né, de receber o que eles desejavam ali diante daquele Deus falso, inclusive. O exemplo dos profetas de Baal, por exemplo, né, eles passaram a metade de um dia ali gritando: Baal, responde-nos, Baal, responde-nos, né? E a multidão de Éfeso, que gritou também durante 2 horas lá: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Imagina, 2 horas repetindo, né? Então, esses 2 exemplos aqui ilustram a prática pagã daqueles que adoravam falsos deuses, uma vã repetição, né? Claro, eram deuses falsos, não seria vã de qualquer forma, né? Mas aqui há um contraste em relação a isso, a conduta destes pagãos, né? E o modo como eles se comportavam diante da sua divindade, da divindade que eles adoravam, ainda que falsa. Em nosso tempo, ainda é possível verificar a prática da repetição de orações como uma forma de ser aceito por Deus ou de se conquistar o que deseja, né? Então, nós temos exemplos aí bem tangíveis a nós, assim, bem próximos de nós, né? Então, os judeus eles buscavam orar, ainda procurando todos os adjetivos e títulos possíveis ali atribuídos ao Senhor. E quando se começa a pensar mais em como se está orando do que no que se está comunicando a Deus, então a oração se transforma em uma retórica muitas vezes vazia. Então tinha muita pompa, né? E muitos adjetivos, mas no fim das contas a preocupação se dava com a performance, né? Com a boa retórica. Jesus aqui então estabelece que a oração autêntica é aquela direcionada a Deus. Seja na oração pública ou na particular, o crente ele não deveria ter um outro desejo, nem outra preocupação que o querer de todo o coração ser ouvido por Deus. Esse deveria ser o maior anseio, o nosso maior anseio. O outro princípio norteador aqui para a oração está no versículo 8. Os pagãos agem com repetições, com súplicas intermináveis, mas nós temos um Pai nos céus que sabe de todas as coisas, que conhece as nossas necessidades antes mesmo de abrirmos a boca. Então é importante ter em mente que Jesus não está condenando aqui o abrir do nosso coração diante de Deus Pai, né? Os salmistas, nós sabemos, fazem isso o tempo todo. Ele mesmo orou ao Pai inúmeras vezes. Jesus está dizendo que a postura de oração dos filhos de Deus, em contraste com a dos pagãos, não poderia ser direcionada pelo medo, pela desconfiança. Com a forma como os pagãos se relacionavam com as suas divindades, demonstrava a necessidade ali de informar, de aplacar os deuses, para que pudessem, quem sabe, receber o que eles pediam. Os filhos de Deus deveriam agir na direção contrária, conscientes de que o Deus Pai sabia de todas as coisas, sabe das suas necessidades, né, e de que ele agiria ali de acordo com a sua vontade soberana. Então, encerrando aqui os apontamentos gerais, né, que Jesus faz acerca da oração, como nós já vimos na semana passada. Nós devemos pensar em oração dizendo não para a autoglorificação, para a autogratificação, né, dizendo não para as vãs repetições e dizendo não para o medo e a desconfiança, né, que era característico, no fim das contas, dos povos pagãos, ali, daqueles que se achegavam a deuses falsos, né? Aí o cristão deveria contrastar, deveria ter uma postura diferente no seu relacionamento com Deus, com um Deus verdadeiro, com um Deus que se revela como Pai,
né? Um Deus que sabe todas as coisas, digno de total confiança. Então, dito isso, Jesus ele passa a apresentar a seus discípulos a oração modelo, que é o chamado Pai Nosso. Jesus tem em mente apresentar um parâmetro para as nossas orações. As características dessa oração devem estar impressas em nossas orações, de um modo geral. Então a ideia não foi apresentar uma oração específica, em que só se poderia orar utilizando-se aquelas palavras específicas, né? Até porque fazer do Pai Nosso uma oração que consiste numa repetição mecânica, depois de Jesus ter afirmado que não deveria fazer repetições vãs, seria recair no erro dos pagãos, inclusive. Assim, importa estarmos atentos aos parâmetros apontados por Jesus e não em cada palavra necessariamente, para que a gente então memorize, decore e vá papagaiando, né, de forma mecânica essa oração. Mas temos que estar atentos aos princípios ali estabelecidos pelo Senhor e à ordem em que estes princípios foram sendo colocados por Ele. Aí sim é motivo da nossa preocupação. Então, nós estamos diante dos princípios pelos quais nós devemos organizar as nossas petições ao Senhor. Estes princípios eles estão divididos em duas partes, em que a ordem apresentada é essencial, como eu falei, né? A invocação é o que acontece, em primeiro lugar, e depois as petições. Quando fala, Pai Nosso que estás nos céus, então aqui é o princípio da invocação, e depois as petições, são 6 petições, e as 3 primeiras com referência a Deus, e as 3 últimas com referência a nós. Então, com relação à invocação, versículo 9, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Já no início da frase, né, repare que Jesus ele deixa claro que a oração é um instrumento que se dá na relação entre pai e filho. Ou seja, nem todos têm o privilégio de se dirigir a Deus dessa maneira, uma vez que apenas aqueles que já reconheceram a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador são considerados filhos de Deus. Então aqui já temos este princípio aqui que faz distinção, né? Ou seja, os alvos dessa oração modelo são os crentes em Cristo Jesus. São estes que devem e que podem aprender como, de fato, orar. Então essas palavras de invocação aqui, Pai Nosso, indicam que a parte de Cristo ninguém pode ir ao Pai. Outro detalhe importante aqui é que nós somos orientados a pensar no corpo de Cristo, em nossos irmãos em Cristo. Pai Nosso. Né? O nosso relacionamento com Deus ele está intimamente ligado ao relacionamento que nós temos com nossos irmãos em Cristo. Nós vimos isso, né? Estamos terminando hoje a nossa série nas cartas de João, já na 3ª carta, e nós vimos que este princípio norteia, né, a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus. Né? Nós amamos a Deus, amamos os nossos irmãos, nós nos relacionamos com Deus, necessariamente nós nos relacionamos com os nossos irmãos em Cristo. Uma coisa está ligada à outra e não tem como separar uma coisa da outra. Então, o princípio, me parece aqui que o princípio da negação do eu está implícito aqui. Né? É porque nós temos um Pai em comum, um Pai que é nosso, que nós podemos nos relacionar em amor, e isso glorifica o nome dele. Então, Pai Nosso que estás nos céus. O Senhor Jesus ele providenciou a nós liberdade para entrar na presença de Deus em uma relação de filhos. Né? Mas essa filiação divina ela não pode nos servir de desculpas para agir sem a devida reverência e temor diante desse Deus. Ele é o Pai, de fato, mas está nos céus. O Deus que se revela como Pai, ele não se descaracteriza dos seus atributos. Ele é santo, poderoso, está nos céus. Né? Nós nos achegamos a Ele com liberdade,
mas essa liberdade continua se pautando, né, na adoração com temor e admiração. Certo comentarista, né, ele afirma: quando dizemos Pai nosso que estás nos céus, nós colocamos duas coisas uma junto à outra. Colocamos lado a lado o amor de Deus e o poder de Deus. O poder de Deus. Estamos nos dizendo ali que o poder de Deus sempre age motivado por seu amor e que jamais terá que exercer-se para nada que não seja o nosso próprio bem. Então, a motivação, né, disso. E nós estamos dizendo que o amor de Deus sempre vai respaldado por seu poder e que, portanto, seus propósitos nunca podem ser finalmente frustrados ou derrotados. Então, convém que nos aproximemos de nosso Pai, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, eterno e perpetuamente bendito. Como somos capazes, né, de esquecer desse princípio aqui tão crucial? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e Ele encontre em nós um coração reverente, tendo em vista quem Ele é. A noção da sua grandiosidade, do seu poder, da sua soberania deve ser preservada em nós, tomando cuidado então de não cairmos no erro a qual Jesus já bem nos alertou, né? O da aparência, o da religiosidade. Então essa relação de filiação, de que podemos de fato adentrar a presença de Deus mediante o sangue de Cristo, né? Que fomos lavados, então somos aceitos, mas ao mesmo tempo que temos liberdade para invadir ali a sala do papai, né? Sem pedir licença, ao mesmo tempo nós precisamos entender que Ele sim é o nosso Pai, mas ao mesmo tempo é um Pai zeloso pelo seu caráter, por quem Ele é. Ele não é, nós não podemos tratá-lo com irreverência, né? Como o nosso amigão lá da escola, né? Não, há uma relação que precisa ser preservada com o nosso Deus, de intimidade, mas uma intimidade que nos leva ao temor, ao tremor diante de quem Ele é, né? Da sua santidade, da sua grandiosidade. Então, vamos então, depois de olhar para esses princípios aqui, de certa forma, gerais, né? E para essa invocação, ir seguir então para a segunda parte aqui, das petições, né? Então, depois da invocação, que nos relembra do nosso relacionamento em reverência com o nosso Pai que está nos céus, então vamos para as petições. Essas petições, elas também estão organizadas de forma a direcionar o nosso coração em relação às prioridades. Então, como eu mencionei, há 6 petições que levam em conta a glória de Deus em primeiro lugar. É uma ênfase que é observada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a glória de Deus Pai. Então, as primeiras petições, elas dizem respeito a Deus e a sua glória, né? A primeira petição ali, seu nome, depois o seu reino, a sua vontade, e aí as petições com referência a nós, nosso pão, as nossas dívidas, o nosso adversário. Então vamos olhar para as 3 primeiras petições, versículo 9 ainda. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Note a ênfase na presença e na glória de Deus, né? Então nós vamos para essas primeiras petições aqui. Santificado seja o teu nome. A ideia aqui é de tratar como diferente, como separado, distinto do que é comum. O nosso anseio deve ser que o nome de Deus seja tratado de maneira diferente de todos os outros nomes. No caso ali entre os hebreus, né, nome refere-se à natureza, ao caráter, à pessoa como um todo, a todo ser de Deus aqui, né? Então a ideia é de que nós devemos clamar a Deus para que Ele nos capacite, né, a lhe dar lugar único, tendo em vista quem Ele é. Essa petição, então, ela pretende nos conduzir ao desejo de que Deus seja reverenciado, santificado, diante do mundo inteiro, inclusive. Se nós olharmos para os escritos de Lloyd, né,
essa petição ali aponta para um ardente desejo para que o mundo inteiro se prostre diante de Deus em adoração à sua pessoa, em reverência, em louvor, em honra prestada e em ação de graças. O nosso desejo deve se mover em direção a Deus em primeiro lugar, antes da preocupação com as nossas necessidades pessoais. Então importa que o nosso mais profundo anseio seja Ele ser conhecido entre os homens, né? Ele ser de fato a nossa prioridade, com zelo, com reverência. Então a segunda e a terceira das petições aqui: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Uma oração missionária, né, para que o evangelho atinja a sua amplitude, o seu poder. Jesus, ele inaugurou o reino de Deus, né? Por isso que o reino ele está ligado à sua pessoa. Nós devemos pensar então na realeza, no governo, na soberania reconhecida de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino que foi inaugurado, né, com a primeira vinda de Cristo, ao mesmo tempo que dispõe aos filhos a possibilidade aí de um viver coerente com os valores desse reino hoje, tem um caráter futuro também, uma vez que a segunda vinda de Jesus selará definitivamente a instauração deste reino. Então, orar venha o teu reino significa expressar o desejo sincero e intencional de vivenciar dia após dia a antecipação do reino, na lógica do já e do ainda não, né? Nós já desfrutamos da possibilidade de vivenciarmos os valores desse reino, mas ainda aguardamos o retorno do Senhor Jesus, quando este reino se consolidará de uma vez por todas, né? E aí desfrutaremos ali da presença do nosso Rei, né, reinando soberanamente e de forma definitiva, vamos dizer assim, né? Histórica, vamos dizer assim. Então, ou seja, é o desejo ardente de consagração e submissão a Deus por meio da sua palavra revelada até que Cristo venha. Os filhos são capacitados a viver os princípios do reino hoje, aguardando a sua plena manifestação quando Cristo voltar. Em ambos os casos, nós devemos clamar para que o reino venha, né, reconhecendo a soberania de Deus sobre a história. Ele tem o controle de todos os detalhes, né? O Senhor Jesus, então, depois passa da prioridade em relação a Deus, que, como vimos, envolve a nossa reverência ao Deus Pai, que é soberano sobre todos os acontecimentos, inclusive sobre a própria salvação, e para a segunda divisão da sua oração modelo, que trata das nossas necessidades. Então, a partir do verso 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa segunda parte aqui cobre, né, a vida do cristão como um todo. Daí a certeza de que trata-se de fato de uma oração modelo. Jesus coloca em pauta as nossas necessidades. É curioso porque no versículo anterior, Jesus ele está focado nos aspectos da grandiosidade de Deus e da vinda do seu reino, né? Apontou primeiro para o que é prioritário e agora ele volta-se para o que é necessário, tanto físico quanto espiritualmente falando nas nossas vidas. Ou seja, esse Deus grandioso que cuida do universo, que tem um plano soberano que envolve a glória do seu nome, volta-se para a nossa pequenez e cuida das nossas necessidades. É o pão diário, o perdão dos pecados e o guardar do mal. O fato de nós sermos orientados a colocar em nossas orações tais áreas, né, deixa claro o quanto nós somos também dependentes de Deus. Nós dependemos do Senhor, né, na luta diária pelo pão, né, para ter coisas, né, para conseguir sobreviver, também em relação ao perdão dos nossos pecados e no processo de santificação
Nós dependemos dele para que ele nos guarde mesmo do mal. Então vamos olhar para cada um desses três aqui. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, versículo 11. A certeza da providência de Deus está implícita aqui nessa petição. Trata-se de um pedido por aquilo que nos é necessário hoje, e isso dia após dia. Aí aqui o pão, ele deve ser entendido como todas as nossas necessidades físicas, tudo o que é necessário à nossa vida. Mas se Deus já sabe de tudo, e aí a gente poderia se questionar com relação a isso, né? Se ele já sabe tudo o que nós precisamos, para que então que nós temos que pedir? Se ele já vai dar, se ele já sabe o que nós precisamos, né? Primeiro porque o nosso Senhor, ele está nos dando essas diretrizes. Ele está nos mandando orar. E é por isso que nós oramos. Primeiro, em cumprimento à sua ordem, né? E segundo, porque a oração ela acaba por nos manter em contato direto com Deus, em uma dinâmica entre pai e filho. Deus deseja que nos aproximemos dele para conversar e colocar as nossas necessidades. E isso é algo tremendo. Isso é algo para encher o nosso coração de alegria. Esse Deus que é grandioso, majestoso, Criador das galáxias, ele se importa. Ele quer ter um relacionamento com a gente, de intimidade, né? Então, isso não pode ser desprezado por nós. Mas, de fato, ele sabe todas as nossas necessidades, né? Algumas possíveis aplicações aqui em relação a essa petição. O princípio da moderação. Nós devemos pedir pelo necessário. Né? Nós devemos ser bons mordomos de tudo o que o Senhor, inclusive, nos dá. Né? Mas, ao mesmo tempo, aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós precisamos ter essa noção, né, de mordomia, né, e de não pedir a coisas para gastar nos nossos próprios deleites. Né? Já somos alertados também em outra porção da palavra, porque não sabemos orar porque pedimos mal. Né? Aqui o Senhor nos dá um princípio importante, orar pedindo aquilo que é necessário. Um outro princípio, talvez, poderíamos colocar aqui, um princípio da confiança. Nós somos incentivados a pedir para hoje. Nós não devemos andar ansiosos em relação ao nosso futuro. O mesmo Deus que supre as nossas necessidades hoje é o que suprirá amanhã. Então, basicamente, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A provisão de Deus para Israel com o maná, vocês estão lembrados, né, ali da providência divina suprindo ali as necessidades, né, quando eles estavam no deserto, aponta para a confiança na provisão diária. Porque quem guardava para o dia seguinte, o que acontecia com o maná? Ele apodrecia. Eles só podiam pegar aquela porção para aquele dia, né? Ou seja, eles deveriam confiar no Senhor todos os dias. Hoje eu vou pegar essa porção porque amanhã eu sei que Ele irá providenciar. Né? O mesmo Deus que me deu hoje me dará amanhã. E aí nós somos encorajados a confiar no Senhor. Então Deus deseja da nossa parte completa dependência. Uma dependência resultante da confiança ativa. É claro que você precisará obedecer os princípios da palavra em relação ao trabalho, em relação ao zelo, né? A não agir com preguiça. É evidente. Mas mesmo nessas coisas, é a mão de Deus te dando saúde, te dando o emprego onde você está, te dando vitalidade, força, que mais uma vez deixa claro que Ele é o Deus provedor digno da nossa confiança. Então não andeis ansiosos por coisa alguma, descanse no Senhor. Né? Tem pessoas que não conseguem ficar em paz, estão sempre pensando, né, nos recursos, estão sempre pensando, preocupados. Né? O Senhor, Ele é fiel para nos dar aquilo que necessitamos. Né? Dia após dia Ele tem se mostrado fiel. Olhe para a sua história, olhe para trás e você perceberá o Senhor cuidando de você até aqui. Então confie no Senhor. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas. Sabemos que em Cristo somos justificados dos nossos
pecados. Isso é uma certeza que temos porque somos seus filhos, né? Deus nos vê como justos. A nossa dívida ela foi paga na cruz. No entanto, ainda nós lidamos com os nossos pecados neste mundo e acabamos por desonrar a Deus, infelizmente, né? Daí a necessidade de nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos fracassos diários. Então essa petição ela só é possível ao homem que tem consciência de que é pecador, né? Essa consciência deve conduzi-lo ao arrependimento e naturalmente ao clamor por perdão. Então é importante notar que Jesus está interessado em nos fazer relembrar a necessidade do perdão e nos assegurar sobre a certeza desse perdão. E não em apontar para o meio, né, de recebermos o perdão. Então, a única maneira de alguém ser perdoado antes de Cristo, depois de Cristo e em qualquer ocasião é através de Cristo e este crucificado. Então, Jesus está afirmando que a prova que você e eu, de que você e eu fomos perdoados, é que nós perdoamos os outros. A base do nosso perdão é a obra expiatória de Deus, coroado com a sua ressurreição. Então, o princípio aqui na petição, em relação ao perdão das nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, está cheio da expiação, da graça de Deus, né? O verdadeiro perdão quebranta o coração do homem e ele se sente impelido a perdoar. Quem já entendeu a obra da cruz, a obra de Cristo na cruz, em seu favor, não pode ficar indiferente à necessidade de perdoar. Então, olhar para o caráter santo de Deus, em contraste com a imundícia do nosso pecado, revela o tamanho da misericórdia que nos foi concedida. Então, quem foi alcançado por tamanha graça, derramará também dessa graça sobre os que lhe cercam. E aqui nós lembramos, né, da parábola do credor incompassível. Ela ilustra bem a nossa incapacidade, né, de pagar a nossa dívida diante de Deus, ao mesmo tempo em que mostra a responsabilidade dos perdoados também perdoarem. Este homem ele foi perdoado de uma dívida impagável da parte dele. Ele pediu, clamou por misericórdia e teve a sua dívida perdoada, mas logo na esquina já encontrou outro que devia centavos e ele pega esse homem pelo pescoço e de forma implacável ali cobra essa dívida e faz ameaças, né? Aí então ele recebe a paga em virtude disso. Mas essa parábola aqui ela nos ilustra. Nós somos incapazes de pagar a nossa dívida. No entanto, o Senhor olhou para nós e nos tornou justos em Cristo. Eu e você. Então derramamos desta graça sobre aqueles que nos ofendem, sobre aqueles que pecam contra nós. Versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É certo que Deus nos conduz a testes e provas durante a nossa jornada aqui, né? Ele tem um plano soberano em que ele pretende forjar em nós o caráter, a imagem de Cristo. No entanto, ele a ninguém tenta para o mal, né? E de acordo com Tiago, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então o pedido para que não caiamos em tentação e para o livramento do mal tem em vista a tentação apurada por nosso próprio coração cobiçoso e pelo próprio Satanás, que pretende nos conduzir no erro, né, ao erro. Então a petição ela torna-se importante, essa última petição aqui, porque ela demonstra a nossa consciência em relação às nossas fraquezas e o nosso desejo por ser protegido por Deus. Então trata-se de um clamor diante daquele que nos conhece por completo, para que ele nos livre do mal. Então a ideia é que diante da provação nós seremos aprovados por Deus. E essa capacitação vem dele mesmo. É ele quem nos capacita a sair aprovado. Então a atitude de oração por livramento do mal nos torna vigilantes em relação a este mal, né? Nos torna humildes também, porque se não for a intervenção de Deus em nosso favor, nós cairemos, né? Nós iremos sucumbir. Mas Deus, que sabe todas as coisas, não permitirá que a tentação,
que o mal se sobreponha sobre nós. E para isso, então, nós devemos clamar, nós devemos suplicar por livramento. Reconhecer que é impossível viver sem ser tentado é algo importante, né? Mas, ao mesmo tempo, isso deve estar pautado, deve estar alicerçado numa confiança, né? Que aquele que venceu a tentação pode nos sustentar. O Senhor Jesus, ele intercedeu por nós. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Nós não conseguimos vencer a questão da tentação sozinhos. Levar em conta esse princípio implica que o mal, que aqui é todo o mal, incluindo o próprio Satanás, ele com as suas artimanhas, ele é forte demais para nós. Este mal que habita em nós, o mal deste mundo, das trevas. E aí nós precisamos de Deus para vencê-lo. E a nós cabe clamar ao Senhor por livramento e capacitação na luta contra o mal, ao mesmo tempo em que nós nos submetemos ao seu plano soberano, que visa moldar o nosso caráter à semelhança de Cristo. Então esse é um modelo aqui, até de forma panorâmica que a gente olhou, que o Senhor Jesus nos apresenta sobre a oração. Ele nos dá princípios, ensinamentos para que a gente possa aprender a orar. Nós somos ensinados a olhar para as prioridades em torno do nome, do reino e da vontade de Deus, independentemente das circunstâncias das nossas vidas. E ao mesmo tempo o Senhor também deixa claro que Ele se importa com as nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais, mas ainda assim a ênfase permanece na advertência contra uma oração egoísta. Então, este é o caminho aqui das pedras para que a gente consiga reorientar o modo como nós nos relacionamos com o nosso Deus por meio da oração. Note, independente das circunstâncias, nós não nos esquecemos de com quem estamos falando e do que é prioritário, o nome dele ser santificado, o nome dele ser, o reino dele ser exaltado, ser colocado em expectativa, E nós precisamos clamar para que esse desejo ardente do nosso coração, para que a vontade dele seja estabelecida nas nossas vidas sobre este mundo, E aí sim depois nós começamos a olhar para questões de ordem pessoal. Muitas vezes a gente esquece disso. A gente já chega na presença de Deus, pedindo. É claro que cada uma dessas são 6 petições aqui, mas elas estão organizadas de um jeito que o Senhor não é deslocado do seu lugar, e Ele também não é manipulado por nós, Então olhar para o que o Senhor Jesus nos ensinou parece que restabelece ali qual que deve ser a nossa prioridade nesse relacionamento, que diz muito mais em moldar o nosso caráter, em moldar as nossas motivações, as nossas prioridades. Então, às vezes a gente está atucanado, cheio de ansiedades, e aí o Senhor Jesus nos apresenta esse modelo para... Agora, vem, não ande ansioso por coisa alguma, venha, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Que petições são essas? É claro, o abrir do nosso coração tem espaço? Sim, tem espaço. Aquilo que você precisa, o teu desejo, o teu sonho, o teu plano, deve ser colocado diante da presença de Deus, mas na certeza de que Ele conhece todas as suas necessidades, mas não antes de uma postura de reverência diante desse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, e que não está ao nosso serviço para fazer aquilo que a gente bem entende. Ele não é manipulável, Ele não é domesticável, para os fãs aí de Nárnia, Ele não é um leão domesticável. Nós temos que ter reverência ao entrarmos na presença do nosso Deus, que se revela como um pai querido, Nós podemos chamá-lo de paizinho, sem esquecer de quem Ele é, da grandiosidade de que Ele é e de que Ele tem o controle sobre todas as coisas, Então Ele supre as nossas necessidades, Ele nos capacita na luta contra o pecado. Então que bom que, depois de reconhecer quem Ele é, nós podemos
pedir coisas relacionadas ainda a este mundo que é transitório, mas que devemos viver aqui para glorificar o nome dele, né? E aí isso alegra o coração dele, né? Então não vamos reorganizar a ordem dos nossos pensamentos, né? E tratar o Senhor como ele merece, né? Então, claro que precisamos dele para entender tudo isso, da ação do Espírito Santo para a gente entender, né? Que não se trata de uma religiosidade, de entrar na presença dele com pompa, cheio de palavras bonitas, certo? Mas se trata sim de um reconhecimento, ainda que simples, da grandiosidade de quem ele é, né? E de que quando vamos pedir, é também em completa submissão, porque ele faz aquilo que é necessário para que o nome dele seja glorificado, para que o caráter de Cristo seja forjado em nós, né? Então isso até mesmo em meio ao sofrimento, em meio à luta. Então nós precisamos repensar a maneira como nós nos achegamos a esse Deus Todo-Poderoso, certo, meus irmãos? Que ele então continue tendo misericórdia de nós, como ele é fiel, como ele é misericordioso, bondoso com a gente. Então que essa palavra possa te encorajar a repensar na maneira como você ora, né? E como você se achega na presença desse Deus. Você está diante do Deus Todo-Poderoso. Não ache que você está na presença de qualquer um. Mas ao mesmo tempo esse Deus Todo-Poderoso, ele se revela como um Pai, né? E aí esse mistério, né? Esse Pai amoroso, mas também grandioso, né? Terrível, no sentido da sua grandiosidade, de que todos na sua presença tremem, tendo em vista quem ele é e tendo em vista quem nós somos. Entender isso, né? Entender a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade, entender a santidade desse Deus Todo-Poderoso, que vê todas as coisas, muda tudo, né? Então, que a percepção sobre quem Deus é e da sua presença em todo o tempo nas nossas vidas, não só quando nós vamos ter uma palavra de oração, que ele conhece antes de sair, né? Mas imagine Deus, o Senhor está ali morando com você na sua casa, né? E se você pudesse enxergá-lo literalmente, como que você se comportaria dentro da sua casa, no seu íntimo, né? Nós esquecemos de quem é esse Deus grandioso, poderoso, né? Então, a oração nos permite realinhar o pensamento e que vai sendo pulverizado aí na nossa correria do dia a dia, na nossa pecaminosidade muitas vezes. Ela nos permite realinhar o pensamento para perceber quem o Senhor é, né? E é por isso que a oração, Jesus apresenta esse modelo, primeiro apontando para o próprio Deus. Uma invocação, depois uma petição, onde a ordem diz respeito ao próprio Deus. E depois, quando nós pedimos por nós mesmos, são pedidos que também revelam quem Ele é também, né? Então, tudo é para a honra e para a glória dele. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ter mais uma palavra de oração. Bondoso Deus, nós realmente te bendizemos, reconhecendo a tua grandiosidade, reconhecendo o teu nome que é poderoso, e que todos venham a te conhecer, que todos venham ouvir a respeito do teu nome, e que possam tremer por reconhecer os seus pecados e reconhecer a tua santidade, Santo Deus. Esse é o nosso desejo, que o teu reino de fato seja estabelecido. Nós ansiamos o teu retorno, Senhor Jesus. Nos capacite no nosso dia a dia a colocar em prática aquilo que a tua palavra nos orienta, para realmente testemunharmos a respeito do teu reino. Ó Senhor, nós queremos fazer a tua vontade, nós queremos realmente nos submeter ao teu querer. Ó Pai, nos perdoe pelas vezes em que nós não vivenciamos a tua palavra. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é quem nos providencia o pão, que providencia tudo o que nós precisamos
a cada dia e nós te bendizemos, nós te louvamos, nós nos alegramos por saber que é o Senhor quem cuida de nós nos mínimos detalhes, Senhor. O Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é quem supre as nossas necessidades. Nós nos alegramos pelo perdão recebido naquela cruz, porque Cristo morreu em nosso lugar e nos deu perdão pelos nossos pecados. Então, Senhor, clamamos para que nós possamos ser este reflexo de graça, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre aqueles que nos têm ofendido, Senhor. E assim, nós te bendizemos, nós clamamos e reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos, clamamos e sabendo que a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor há de completar. Obrigado, Senhor, por todo o livramento, porque as Tuas misericórdias, elas se renovam sobre nós a cada manhã. Nos ajude, Senhor, a Te escolher diante de cada desafio, diante de cada tentação. Nós possamos dizer sim para o Senhor, para a Tua palavra. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então, que essa palavra possa ministrar o seu coração conforme os propósitos do Senhor sobre a sua vida. Então, até a próxima aula, né, domingo, sempre às 10 horas, aqui online. Nós ainda não retornamos, né, com ela de forma presencial, tá bom? Então é somente de forma online, mas o nosso culto, sim, hoje à noite, às 18h30, de forma presencial, seguindo aí todas as determinações, né, do decreto de segurança, tá bom? Mas ainda continuamos e agora pretendemos continuar sempre com as nossas transmissões online. Então fique de casa aí assistindo em oração, né? Em comunhão ali com o mesmo Espírito, todos nós, para que o nome do Senhor seja honrado. Então vamos continuar orando, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a sua vida e a todos nós e até logo mais.